Bem, vamos começar relembrando rapidamente o que é o problema do corte mínimo, como funciona o algoritmo de contração de Kaiser, para daí entender qual a análise que a gente tem que fazer. Então, primeiro, o problema do corte mínimo é fácil de definir, mas o que eu preciso que vocês lembrem certinho é o que é um corte. Um corte é um subconjunto dos vértices, que particiona entre os vértices do grafo, entre aqueles que estão dentro do corte, né, do meu corte S, e os que estão fora. Por isso que eu defino aqui, olha, S é um subconjunto que não pode conter todo mundo, porque você não está dividindo, né, e que também não pode ser vazio. Tá? Então é um pedaço dos vértices. Isso aí que é o meu corte. E o conceito de mínimo diz respeito ao número de arestas que atravessa a fronteira do corte. Por isso que quando eu vou falar de corte mínimo, eu falo que, olha, a entrada é um grafo e a saída é um corte S, é um subconjunto S dos vértices, tá? Que não pode ser vazio, como eu falei, não pode ser todos eles, tal que o número de arestas que atravessa a fronteira é o menor possível. O número de arestas que atravessa a fronteira são as arestas num grafo não orientado, que tem um extremo em S e um extremo fora de S. Duas observações só para a gente se situar aqui. Percebam que, dado um corte S, sempre vai existir um corte simétrico, no grafo não orientado pelo menos, que é o V menos S. Tá? Então a gente pode pensar sempre nos cortes como sempre estando em pares. Né? O importante para mim é a partição, é como que eu dividi a galera. E uma outra observação, se eu tiver um grafo desconexo, eu tenho um grafo que tem duas componentes, eu sempre vou ter um corte mínimo de vazio, um corte mínimo que não tem nenhuma aresta, porque é só pegar uma das componentes inteiras e eu consigo isso, né? Isso não vai valer se o grafo for conexo, porque eu sou proibido de pegar todos os vértices, né? Se eu pegasse todos os vértices, também não tinha nenhuma aresta atravessando, mas eu estou roubando, né? O corte tem que particionar os vértices, e por isso que o problema do corte mínimo ele vai ser interessante quando eu tenho um componente conexo. Se for desconexo, é muito fácil achar um corte vazio, não tem muita graça. Tá? Tudo bem, tranquilo, definição do corte, relembramos. Agora, o algoritmo de contração aleatória de Kaiser, que é um algoritmo nada óbvio assim, tá? Nada óbvio que ele funciona, inclusive, e tal. E ele usa um conceito que não é trivial, que é essa ideia da contração. Como que ele funciona? Você começa com os seus vértices todos lá, né? E com todas as arestas originais do seu grafo. E enquanto ele tiver mais do que 2 vértices, enquanto o número de vértices correntes dele for maior do que 2, ele escolhe aleatoriamente, com probabilidade uniforme, uma aresta. Então ele sorteia dentro de todas as arestas uma com probabilidade uniforme. Imagina que ele sorteou a aresta UV, que tem esses extremos aqui. Ele faz a contração deles, ele colaba, ele funde esses 2 vértices U e V num supervértice. Ao fazer isso, pode ser que surjam arestas autolaços, tá? E podem ser que surjam arestas múltiplas. Autolaço a gente descarta, aresta múltipla a gente mantém, e já vai ficar claro o porquê, tá? Eu fiz, no fim da última aula, eu fiz exemplos mesmo da gente fazendo isso, mas eu vou dar uma figura de um outro tipo aqui, que já para começar a análise do nosso algoritmo, tá? Então, essa figurinha aqui eu acho que ela é bem útil. Imagina que eu tenho o conjunto de vértices aqui. Esse aqui é meu conjunto S, tá? Aqui é o V menos S. E daí a gente vai ter um monte de vértices aqui. Com arestas aqui dentro, né? Algumas dentro de S, algumas dentro de V menos S. E a gente vai ter algumas arestas que atravessam a fronteira. Tá? Essas aqui, né? Eu vou até destacar elas, são as arestas do meu corte S. Imagina que eu quero que o meu algoritmo aqui, eu já vou conectar as coisas, mas só pensem comigo aqui que eu quero que o algoritmo de Kaiser devolva esse corte S. Tá? Esse é o princípio da análise, é o fundamento da análise. O que não pode acontecer? Para que ele devolva o corte S, o que não pode acontecer é que ele nunca pode sortear uma dessas arestas. Uma das arestas que atravessa a fronteira. Se ele sortear uma, ele vai colabar, por exemplo, imagina que ele sorteou essa, ele vai colabar esses 2 vértices aqui
e daí essa divisão dos vértices nunca mais vai poder acontecer. Por quê? Porque voltando para o algoritmo, o que ele devolve no final é o corte S correspondente a um dos supervértices, né? A um supervértice restante. No final sobram 2 supervértices, né? Que são fruto das várias contrações ali. E cada supervértice corresponde a um subconjunto dos vértices, tá? Então, se eu fizer a fusão aqui, se eu sorteei essa aresta, por exemplo, pelo mero acaso, ela vai colabar e esses 2 vértices nunca vão ser devolvidos separados. Ou eles vão estar no corte S devolvido, ou eles vão estar no V-S, né? Ou eles vão estar no conjunto que eu devolvi, ou fora do conjunto. Nunca vai estar um dentro e um fora, dado que foi colabado. Ok? Essa ideia é central, tá, gente? É perceber que, olha, a condição para que o algoritmo devolva um certo corte é não fundir, é não contrair a aresta daquele corte. E o complementar também é verdade. Quer dizer, basta isso, né? Por um lado, se ele sortear uma aresta do corte, uma dessas roxinhas, ele não devolverá essa. Se por outro lado, ele nunca sortear uma dessas, ele com certeza vai devolver o corte S. Porque é só dar tempo suficiente, o que vai acontecer aqui dentro? Ele vai colabar essa. Depois ele vai colabar essa. Depois ele vai colabar essa. E ele vai colabando. Eventualmente, se ele nunca pegar uma das roxinhas, ele só vai poder pegar essa ou daqui ou daqui. Eventualmente isso vira um supervértice, isso vira um supervértice, e ele vai devolver exatamente o corte que a gente quer. Tá? Tudo bem? Isso pode parecer meio óbvio, mas isso é super importante. A gente perceber que a condição de sucesso e falha do algoritmo depende basicamente dele nunca contrair uma aresta do corte mínimo, tá? De um corte mínimo que a gente esteja procurando. Então, tendo isso em mente, percebendo que isso acontece, deixa eu fazer só mais uma observação sobre o algoritmo e daí a gente vai para a análise. Eu falei aqui que quando ele contrai aqui uma aresta, né, ele funde os vértices que eram extremos de uma aresta, ele gera um supervértice e ele remove autolaços. Por que podem ocorrer autolaços, tá? Porque como esses caras representam vários vértices, podia ser que eu tivesse várias arestas ligando esses 2 vértices. Daí eu contraí uma delas, mas a outra que tinha ponta em U e V, agora está com as 2 pontas no mesmo vértice, no mesmo supervértice. Isso aí nunca vai fazer parte de um corte, porque o que eu devolvo é ou um dos subconjuntos ou o outro dos subconjuntos. Então esse autolaço não faz diferença. Agora, a aresta múltipla eu mantenho. Tá? Porque embora elas possam, ao longo do algoritmo, se situar como aresta múltipla dados os supervértices, a gente sabe que no grafo original ela representava arestas que tinham uma ponta em um subconjunto, outra ponta em outro. Não era necessariamente no grafo original que elas estavam nos mesmos vértices. Exemplo aqui, né? Imagina que eu colabei todo mundo aqui e todo mundo aqui. Essas 3 roxinhas vão ser arestas múltiplas. Mas uma delas está vindo desse vértice para esse, a outra está vindo desse para esse. Tá? Elas representam no grafo original arestas que iam de vértices distintos para outros. Tudo bem? Então, isso foi só para a gente relembrar o algoritmo de Karger e já pôr o pezinho na análise, que é essa questão. Olha só, qual que é a chance de dar certo? Essa é a questão fundamental. Qual a probabilidade de que o nosso algoritmo devolve a solução correta? Porque a gente já sabe que ele pode falhar. Inclusive a gente acabou de comentar sobre como ele pode falhar. É só ele contrair uma aresta do corte mínimo. Então, como que vai ser a nossa análise? Basicamente eu vou fixar um corte mínimo, porque pelo menos um tem que existir. Pode ser que existam vários, mas pelo menos um tem que existir. Eu vou fixar esse cara e vou analisar a probabilidade de que ele nunca contraia uma aresta desse corte. Tá? Isso aí vai ser um limitante para a probabilidade de que ele dê certo. Tá? Porque na existência de múltiplos cortes mínimos, podia até ser que ele contraísse esse, mas salvasse outro. Mas para conseguir analisar, eu vou ter que fixar um, senão eu perco o controle das coisas. Tá? Então, é essa a ideia aqui, olha. A probabilidade de sucesso, intuitivamente, é a probabilidade de que esse algoritmo devolva um corte mínimo. Essa probabilidade é maior ou igual do que a probabilidade de devolver S, sendo que, deixa eu deixar muito claro aqui, eu estou supondo que S é 1, foco no 1, não estou dizendo que é único, mas é um corte mínimo.
E a partir de agora a gente vai estar sempre focando no S. Tá? Vai analisar a probabilidade dele devolver esse S aí. Tá? Como um limitante inferior para a probabilidade de sucesso. O nosso objetivo é tentar mostrar que a probabilidade de sucesso, apesar de ser um algoritmo aleatório, apesar de poder dar errado, não é trivial, que ele consiga uma probabilidade de sucesso relevante na prática. Tá? E aí a gente vai ter bastante diversão até chegar lá. Tá? Tudo bem, esse ponto inicial. A gente sabe então que o que eu quero é avaliar a probabilidade dele devolver S. O que precisa acontecer para que ele devolva S, então? Voltando para o algoritmo, a gente vê que ele sorteia uma aresta. Deixa eu até pegar o amarelinho aqui. Ó, ele sorteia uma aresta com probabilidade uniforme por iteração. Ele começa com N vértices e ele contrai 2 vértices, reduzindo, portanto, o número de vértices em 1 a cada iteração. Quando ele termina, ele tem o quê? 2 vértices. Quando é igual a 2 aqui, ele tem justamente a partição que ele queria, a bipartição que ele queria. Então ele começa com N vértices, termina com 2, contraindo 1 vértice por iteração, reduzindo o número de vértices em 1 por iteração. Quer dizer que ele vai ter N menos 2 iterações, certo? Depois de N menos 2 iterações, ele chega ao final. Eu preciso que ele não faça bobagem, termo técnico, né? Eu preciso que ele não faça bobagem em N menos 2 iterações, que ele nunca sorteie uma aresta do S em nenhuma iteração. É isso que a gente quer avaliar. Então eu vou colocar aqui que xj igual a 1 se uma aresta do corte S, quer dizer, uma aresta de delta de S, lembra da minha anotação? Isso aqui, esse delta representa o conjunto das arestas que tem uma ponta em S e uma ponta fora. Né? Então, xj é igual a 1 se uma aresta de delta S, faltou o D aqui, né? Se uma aresta de delta S foi sorteada na iteração J para o que? J igual a 1 até N menos 2. São N menos 2 iterações que a gente tem aí. J igual a 1 até N menos 2. Beleza? E daí, definindo esse xj é 0 ou 1 só, tá? Então ele é 1 se fez bobagem, se contraiu uma aresta que não devia na jésima iteração, 0 caso contrário. E aí eu vou dizer que a probabilidade de devolver S vai ser igual à probabilidade de não fazer bobagem na primeira iteração e não fazer bobagem na segunda iteração e não fazer bobagem na iteração N-2. Quer dizer, todas essas variáveis aleatórias têm que dar resultado falso. Eu quero saber a probabilidade desse E aí, desse end. Viu? Só isso. Está quase terminada a análise. Ó. É só resolver isso aqui. Fica claro para vocês que a probabilidade de devolver S é igual à probabilidade de não sortear uma aresta de S em nenhum momento, em nenhuma das N-2 iterações? Vamos analisar então qual que é a probabilidade do x1.